Tenho, uma vez mais, o privilégio de receber em estúdio o professor Adriano Luvunga, que nos vai ajudar também a refletir em torno deste informe do chefe de Estado à Nação. Saúde-lhe, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. Estamos a repetir esta semana os acontecimentos de hoje, porque não é só um, são dois. Exatamente. Justificavam um pouco esta mobilização. E este primeiro acontecimento é o tal prévio que vamos ter, que tem a ver, portanto, com a nega, uma vez mais, do Tribunal de Recurso Sul-Africano em relação à extradição de Manuel Chang, portanto, para Moçambique, uma nega à Procuradoria-Geral da República. Pois, boa noite, telespectadores. Hoje, na África do Sul, o Tribunal Superior de Apelação chumbou a petição da Procuradoria-Geral da República, que requer permissão para apresentar recurso à decisão do Tribunal Superior de Gauteng, que toma a decisão quanto à não justa de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos. Então, já são 3 negas. Já por 3 vezes se chumbou os pedidos da Procuradoria. Primeiro, a Procuradoria apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional, atropelando os processos. Este recusou, disse que tem que voltar ao tribunal que tomou a decisão em primeira instância, apresentou lá, também foi chumbada, e apresentou ao Tribunal Superior da Apelação, este que chumbou. Okay. Há mais uma janela, a janela do Tribunal Constitucional. É uma janela já muito frágil, porque já se reprovou por 3 vezes e, conhecendo a independência, o rigor e a seriedade do poder judicial na África do Sul, estamos certos de que o Tribunal Constitucional vai concordar com os argumentos dos tribunais anteriores que negam o provimento ao recurso apresentado pela Procuradoria-Geral, e desta maneira, Manuel Chang está mais próximo de ir aos Estados Unidos responder aos seus processos do que esta manobra dilatória. Provavelmente a Procuradoria vai mais uma vez gastar dinheiro público, um dinheiro que Moçambique não tem, para proteger esquemas de corrupção, esquemas de impunidade, mas confiamos na seriedade do Tribunal e do sistema judicial sul-africano em agir em conformidade com a lei e a razoabilidade. Porque, como se viu, o povo moçambicano viu que não há seriedade neste processo do lado moçambicano. O julgamento na tenda da BO mostrou claramente que não há seriedade. Então, o caminho mesmo para a justiça, para se combater a impunidade, se combater a corrupção, é embarcar Manuel Chang para a América. Quer calar, tem a ver, portanto, com essa demora na África do Sul. Terá a ver esta demora com alguma tecnicalidade, digamos assim, deste processo Manuel Chang? Ou com... Na África do Sul, o processo segue os seus trâmites. Pois. Até hoje, o sistema judicial sul-africano tem sido exemplar. Os prazos estão a ser seguidos rigorosamente e confiamos que este mesmo rigor se vai seguir quando o Tribunal Constitucional, em caso de a Procuradoria, mais uma vez, decidir gastar dinheiro público e apresentar recurso que vai ser chumbado, e vai se ordenar de imediato o ministro Lamola a tomar a decisão de extraditar Manuel Chang para a África do Sul. Temos confiança maior também no próprio ministro Lamola. É um jovem que tem aspirações de ascender à liderança política na África do Sul, perante este cenário de líderes sul-africanos que, como temos estado a ver, é dominado por pessoas que não têm alternativas para o governo sul-africano. A geração de Lamola, que tem este processo na mão, quer se demarcar de eventuais compromissos que possam haver. E dessa maneira temos confiança de que o Lamola, quando receber o processo já esgotados todos os passos no que toca ao acesso à justiça, vai tomar com celeridade a decisão de extraditar Manuel Chang para a América. Obrigado por esta atualização. Professor, agora vamos falar sobre o Estado-Geral da Nação, que é de
e estabilização e de renovado otimismo face aos desafios internos e externos. Estas palavras do Presidente da República refletem ou são fiéis àquilo que o país e o povo moçambicano viveu durante o ano de 2022? Para quem estudou português, a classificação ou é bom ou é mau, ou nunca essas palavras, esse palavreado todo, não serve esse palavreado para caracterizar um Estado de uma nação. Ou o Estado de uma nação é bom ou é mau. Ponto final. Esse palavreado todo não diz absolutamente nada ao estado de espírito dos moçambicanos hoje. Quando falamos em Estado da nação, não é uma lista de coisas que se foram fazendo, porque essas, sempre, mesmo que esse governo se demitisse hoje, essas coisas iam acontecer. O Estado da nação não é isso. O Estado da nação tem que ver a capacidade e a prontidão de uma nação, de como nação agir a situações adversas que possam surgir. Neste momento, o Estado da nação vai de mal a pior. No que toca à capacidade do Estado moçambicano agir em situações adversas, essa capacidade vai de mal a pior. E o estado de espírito dos moçambicanos é de desespero. Não há renovada esperança aqui. É de desespero. As pessoas não sabem, hoje, que é dia 20, não sabem o que vão comer amanhã. Não sabem o que vai acontecer com as pessoas amanhã. Portanto, não há renovada nenhuma, essas palavras todas não caracterizam. Não há renovada esperança, o Estado da nação mesmo, no que toca à capacidade do Estado, vai de mal a pior. E me deixa aqui tocar em alguns pontos. Naquilo que o Presidente disse e naquilo que o Presidente não disse para eu chegar a esta conclusão. O Presidente falou com destaque, falou da questão do DDR, falou da questão do terrorismo, falou da questão da TSU, falou da questão das eleições distritais, com destaque. 2, 3 palavras sobre cada um desses pontos. No que toca ao terrorismo em Cabo Delgado, que é um mal grande que afeta as possibilidades que temos de monetizarmos os recursos que temos lá. O Presidente foi bastante superficial. Primeiro, não falou das causas domésticas do conflito. Não falou das causas domésticas que geraram o conflito, que mantêm o conflito. Não só que ajudaram a iniciar, mas que mantêm o conflito em Cabo Delgado. Não falou da situação da crise humanitária em Cabo Delgado, que se está a normalizar a situação da crise humanitária em Cabo Delgado. O governo esqueceu a crise humanitária em Cabo Delgado, esqueceu a crise humanitária. Mas o governo não falou que os moçambicanos hoje, os 30 milhões de moçambicanos hoje, ficam à espera de uma nação chamada Ruanda para ir buscar dinheiro em nome do nosso Estado para vir defender a nossa soberania, defender nossos recursos e nosso povo. Não falou sobre isso. Isto agride o Estado da nação, o estado de espírito de uma nação, quando esta nação de 30 milhões de pessoas não consegue se mobilizar para proteger a sua independência conquistada com muito sangue. Isso é uma questão muito séria. Então, esses aspectos não foram referenciados. No que diz respeito à TSU, se falou, etc. Mas o Presidente não disse que a TSU já está descaracterizada. A TSU visava harmonizar o pagamento de salários, promover maior transparência nos salários. Mas daquilo que é a concepção da TSU e daquilo que é hoje, há 2 coisas que se destacam. É que a TSU veio elitizar os salários na função pública, em detrimento da classe mais dos funcionários. As pessoas que estão a engordar com os salários da TSU são os chefes. Veja, os deputados da Assembleia da República saíram de perto de 80 mil meticais para 200 mil meticais que estão a receber com retroativos. Por isso que o próprio debate na Assembleia da República morreu, porque aquelas pessoas estão bem,
vão debater o que estão bem. Então, é esta a situação generalizada, onde os órgãos de soberania, com o agravante de, em algum setor, que é o setor do poder judicial, se cometerem inconstitucionalidades por desmembrar um órgão único de soberania, portanto, elitizar apenas um nível do poder judicial, lhe é conferida esta situação de elitização, e isto viola a Constituição da República. Portanto, a TSU veio elitizar e tem situações onde muitos chefes que, pelos critérios da TSU, baixavam os seus salários, foi-se fazendo um conjunto de arranjos, é a razão pela qual que não há 13º para pagar os funcionários. Porque os chefes, eles, não precisam de 13º. Por quê? Porque saíram de uma situação de 100% para 300%, primeiro. Segundo, se pagaram contra retroativos. Então, estão carregados de dinheiro, não precisam. Mas o funcionário que recebe um salário magro, que fica à espera do 13º para conseguir comprar, dar alguma dignidade à família, nesta festa da família, não tem isso. Isto o presidente não disse. No que toca ao DDR, que o presidente falou também. O DDR fica reduzido a um grupo, a uma meia dúzia de ex-soldados da Renamo que têm que receber as pensões. A guerra dos 16 anos matou moçambicanos, destruiu o tecido social. Quando houve o Acordo Geral de Paz, a expectativa era que houvesse o dividendo da paz, não somente para os ex-guerrilheiros, mas há distritos inteiros que foram dizimados. Todo o corredor na província, nas províncias centrais do país. Houve destruição. E essas pessoas, qual é que vai ser a sua compensação? Qual é que vai ser a possibilidade de ter reparações por tudo quanto sofreram? Este DDR é minimalista, excludente e marginalizador. Não pode ficar somente aí. E um dos pontos que o presidente falou também tem que ver com as eleições distritais. Não, esta comissão que o presidente está a criar é ilegítima. É ilegítima. Em Moçambique, desde 1994, à altura da realização das eleições que fundaram a democracia, houve eleições em todos os distritos. Houve eleições em todos os distritos. Houve e sempre houve comissões distritais de eleições que realizaram eleições e fizeram apuramento. Então, não há necessidade de comissão absolutamente nenhuma. É só colocar as comissões distritais de eleições e de cidade, fazer um apuramento como sempre fizeram e declarar os resultados, qual é o partido que venceu e quem é o administrador que venceu. Esta é a situação de deixar a Constituição acontecer. Criar comissões pelo presidente, o presidente sozinho decidir criar uma comissão, é batota isso aí. Isso é batota. Isso é no que toca ao que o presidente disse. Pois. Há aquilo que o presidente não disse. O que o presidente não disse tem que ver, em primeiro lugar, com o crime organizado. O crime organizado que tomou este país. Os portos em Moçambique e em toda a costa de Moçambique se transformou em portos de entrega de droga. Moçambique é classificado como narcotráfico de drogas, narcotrânsito de drogas. Narcotrânsito de drogas. E o que aprendemos agora, que afinal ficamos a saber, é que não é somente a entidade policial que facilita o trânsito de drogas, mas há também deputados da Assembleia da República que não facilitam, são são cabecilhas, são barões de droga. E o presidente da República hoje esteve no pódio da Assembleia da República. Um dos deputados ali é barão da droga. É barão de droga. Como é que o presidente da República, o alto magistrado da nação,
a pessoa que faz cumprir e respeitar a Constituição da República consegue ficar de pé perante um deputado que é barão de droga. Que Estado da Nação é esse que é apresentado perante um barão de droga? Então, significa que o crime organizado, nesta componente de tráfico de droga, está enraizado até o pescoço. Para o final, portanto, deste seu comentário. A caminhar, e Exato. depois tem a questão, ainda na Assembleia da República, no que toca à dimensão de serviços sociais. Porque aqui é onde estão os serviços sociais. Olha, a questão da saúde no nosso país, mas a questão da educação. A questão da educação. A Frelimo libertadora, aquela Frelimo antiga, sempre colocou a educação como a chave para o nosso povo consolidar a nossa independência. Esta Frelimo de hoje, o presidente da Frelimo de hoje, fica de pé, enquanto estava de pé, atrás dele tinha ali um ministro que nega o acesso aos meninos do nosso país e às meninas do nosso país para terem computador. E o presidente, ao lado tinha o primeiro-ministro, o ministro devagar, estava ali atrás, protegido pelo poder público, mas este ministro está a negar o acesso aos computadores. O acesso ao computador, hoje em dia, não é um instrumento de luxo, é um instrumento para a nossa juventude estar na vanguarda com os assuntos da nossa nação. Portanto, e se olharmos para toda esta conjuntura, crime organizado, os serviços fundamentais que são negados e a situação geral dos direitos humanos do nosso país, onde a característica fundamental ou marco central é a negação do direito à manifestação. Não se pode Moçambique se dizer uma sociedade democrática, enquanto se nega ao povo o direito à manifestação. Manifestação legal, devidamente autorizada. Um Estado de nação lido num contexto onde se nega o direito à manifestação, esse Estado da nação é vazio e caracteriza ou corporiza uma situação de um Estado de nação que vai de mal a pior. A República não mencionou, não fez, portanto, não fez menção no seu discurso, e olhando sobretudo para aquilo que fez menção, portanto, a questão, por exemplo, da tabela salarial única, esta questão que mexeu durante as horas pós, portanto, este discurso do chefe de Estado, portanto, a questão da ausência do 13º salário, por exemplo, a questão das distritais 2023, que vão à reflexão. Qual julga que poderá ser o custo político, digamos assim, deste informe do chefe de Estado no ano de 2023, que é um ano bastante sensível do seu ponto de vista político? O que se nota no discurso do Presidente da República, daquilo que disse, daquilo que não disse, e também o fato de, na Assembleia da República, ter um barão de droga e um ministro que nega o acesso aos computadores aos nossos alunos. O que se lê é que estamos a caminhar para um autoritarismo, com manobras para impedir as possibilidades do nosso povo participar através do voto. Note uma coisa, ninguém vive na província aqui, todo mundo vive no distrito. Todo mundo vive no distrito. É no distrito onde há a possibilidade real de participação. Negar a possibilidade de a nossa população participar em eleições ao nível distrital é negar a nossa capacidade como nação de defendermos de forma consciente a nossa independência, a nossa soberania e o nosso futuro. Professor, muitíssimo obrigado por se ter juntado a nós esta noite e nos ter ajudado a olhar, portanto, para aquilo que foi o informe do chefe de Estado sobre o Estado-Geral da Nação. Muito obrigado. Boa semana. Estamos juntos.